Hoje nós vamos falar sobre prazer e liberdade. Na semana passada, na nossa live de terça, a gente conversou sobre sexualidade, mas a gente focou bastante nos obstáculos que a gente encontra pelo caminho aí do caminho do prazer, da gente se conectar com os nossos sentidos. Nossa, tá chegando bastante gente aqui. A Iris é a minha convidada mais uma vez. A gente começou esse assunto na semana passada e a ideia é continuar hoje e focar, na verdade, agora no que pode facilitar o meu acesso ao prazer. Vou convidar aqui a Iris para vocês olharem. E é isso, acho que é um assunto super importante, a gente vai focar no prazer feminino, né? A maior parte aí da minha audiência são mulheres ou pessoas preocupadas com o prazer feminino também. Cadê? Já fiz o convite, Iris. Ah, chegou. Olá, Olá! boa tarde a todas, todos, com a presença ilustre do Ventania. Ah, esse é o Ventania, eu não conheço o Ventania. Oi, esse é meu grandão. Ele é grandão. É seu? Ele é meu menino, ele é enorme mesmo, olha o tamanho Olha o disso. tamanho desse gato e eu não conheço ele ainda. Como é que pode? Ele vai fazer 2 anos, vai fazer 2 anos. Já, olha quanto tempo faz que eu não vou na sua casa. Pois é, amiga, pois é. Eu vim aqui depois que eu vim pra ilha, não quero mais sair. Faz bem, né? Coisa boa. É. Então, querida, vou pedir para você se apresentar de novo para o pessoal aí, porque nem todo mundo estava aqui na semana passada. Eu sou a Iris, trabalho como terapeuta há 9 anos. Comecei através do Tantra, me aprofundei nos estudos da sexologia, da terapia haitiana, da psicanálise. Atendo de forma online e presencial, homens, mulheres, casais. E é isso. E desejo, espero contribuir para esses nossos assuntos de hoje, desse nosso prazer em liberdade, né? Que é o nosso tema. Isso, que delícia. Eu vou me apresentar também, porque tem muita gente aqui que é seu seguidor e não me conhece, né? Eu sou a Janaína, psicóloga, e eu tenho organizado círculos de mulheres, onde a gente conversa sobre diversos assuntos. A gente tem estudado o livro Mulheres que Correm com os Lobos, em círculo, e a gente fala muito sobre o desenvolvimento feminino, né, que é o tema desse livro. Chegou no capítulo 11, que fala sobre a sexualidade, sobre o corpo. Na verdade, fala sobre a sexualidade e o riso, né? Fala de uma descontração aí também, que acho que é importante para a gente se abrir para o prazer, né? Uhum. Sim, o Tantra, ele propõe que a gente encoste o prazer brincando, muito livre, encontrando a nossa espontaneidade e se desprendendo de amarras, né? Tendo essa consciência corporal, assim, e autoconhecimento, e também a gente enquanto um templo, né? Um campo sagrado de exploração, assim, ele traz uma ideia para que a gente faça, que a gente se experimente na vida, né? Que a gente se tenha como um laboratório experiencial de si.
Então o Tantra propõe que a gente se encontre no prazer rindo, brincando, se descontraindo. Olha só. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? O prazer e a liberdade, né? A gente não pode. Fica muito difícil de sentir prazer sem liberdade, né? O prazer precisa dessa descontração, né? Uhum. Depois de um resgate, né, amiga? A gente começou falando na semana passada, enquanto o encontro desse nosso prazer, ele pode ser permeado por dores, né, por repressões sexuais, por lugares que colocaram a gente socialmente enquanto mulheres, né, daquilo que a gente tem que performar, de um lugar também muitas vezes de submissão. Então é a gente começando, né, a live, iniciando nesses nossos aprofundamentos, é a gente se conscientizar de que a gente está inserida, né, em um contexto patriarcal e que enquanto prazer a gente é julgada, subjugada, desvalorizada, né, a naturalização dentro desse contexto é que a gente não tenha prazer, é natural que se escute, né, de que somos difíceis de gozar, que somos difíceis de ter um orgasmo, enfim, né, com todas essas falácias que a gente começou um pouquinho na primeira live. É isso, né? A gente tem um contexto que inibe demais, né? Esse, a nossa espontaneidade, que inibe que a gente, muitos potenciais, inclusive, o potencial orgástico, inclusive, né, da mulher. Quando a gente fala que vive numa sociedade patriarcal, é importante a gente ter consciência de que isso significa que uma estrutura social que valoriza o masculino e desvaloriza o feminino. E o feminino não só as mulheres, mas o feminino em todas as suas formas de apresentação, né? Nos sentimentos, nas emoções, no corpo, na intuição, né? E todas essas coisas são vistas com muito. São desvalorizadas e vistas com muito receio, até, né? Com muita desconfiança e até medo. Oh, com certeza. E aí, quando a gente fala de prazer feminino, isso acaba tendo muita influência. Né? Acaba tendo. Porque isso influencia até na nossa construção de identidade. Né? O acesso ao prazer ele passa também por uma autoestima saudável, né, por você se ver enquanto ser desejante também. Uhum, uhum. A gente falou um pouquinho na outra, né, sobre as barreiras desse complexo que a gente carrega de santa e puta, né, e como que dentro dessa sociedade o prazer ele serve ao masculino, né? Porque a gente pode ser puta na cama. A gente não é. E puta na cama com aquele homem que a gente escolhe pra gente, né? Então a gente não pode ser mulheres desejantes, sensuais, libertas, que escolhem também com quem querem trocar, né? Que tem voz ativa, que tem não só esse lugar de receptividade, que também é muito do feminino, né? Também é muito da mulher. E tudo tem, né? Seus lados positivos e por vezes negativos também. Mas como é isso, né? A gente pode ser uma puta na cama porque é por homem, não é pela gente, pelo nosso encontro, pela nossa saúde, porque prazer também é saúde, né? É satisfação, é a gente se encontrar no momento também de usufruto, de deleite, de leveza, de gozo, de encaixe. E não é interessante, nunca foi, né, para uma sociedade que é patriarcal e capitalista, que a gente tem alguma satisfação.
né? Que a gente tenha algum prazer genuíno, diferente daquelas buscas incessantes que a gente tem que fazer pelo corpo perfeito, né? Pelas roupas ideais, enfim, pelos nossos comportamentos. A Melissa. Ai, não é Melissa, é Muito. Melissa. Ai, eu vi errado. Ela comentou aqui: sim, prazer é saúde e é vida. E acho que isso, né, a gente falou bastante na nossa live anterior, e acho que isso é importante da gente repetir aqui, porque é natural para a gente sentir prazer, né? A gente, enquanto seres humanos e animais que somos, é natural o prazer, né? Faz parte. Só que aí a gente tem uma construção social é, que permite o prazer para um grupo e para o outro barra, interdita, né? E isso acaba influenciando. A gente tem papéis de gênero muito estereotipados, e isso a gente vai ver aqui que contribui demais para essa falta de acesso ao prazer. Então, essa divisão, né, quando a gente tem esses papéis muito estereotipados, a gente, a gente, a sociedade pune quem sai desse papel. Então, existe um lugar onde uma expectativa social em relação ao que significa ser mulher ou o que significa ser homem, e se você sai disso, você é punido, né? E uma das formas de punir é essa separação, né, entre a santa e a puta para a mulher, né? Então, a santa é a mulher para casar. Já ouviram esse tipo de expressão? Tem a mulher para casar e tem a mulher que é só para cama. Hum, Qual que é o problema disso, né? Às vezes passa até despercebido, a gente não repara que esse tipo de comentário, o tanto que isso determina uma falta de acesso ao prazer, né? Para as mulheres. Então você tem que escolher se você quer ser uma mulher que quer ter uma família, que quer construir um casamento, então você não pode usufruir da sua sexualidade, né? Aí você quer demais. hum, hum. Eu tenho pessoas aqui, companheiros de psicanálise, que estão aqui na live. E eu lembro que o primeiro livro que eu fiquei lendo no trem, né, nas condições, que foi A Função do Orgasmo. É um livro super técnico, difícil, né, para quem não tem uma bagagem ainda para entender. Mas ele estava lá na capa dele, né? A função do orgasmo. E eu lembro da vergonha, né? Do constrangimento que eu sentia em lê-lo em público. Então a gente é também, né? Permeada por vergonha, por sensações religiosas de culpa, que também vem esse amedrontamento da punição, né? Da rejeição, do abandono. Sim. Essa dicotomia, né, da santa e da puta, ela tem muitas repercussões na vida de uma mulher, né? Então, se ela decide, por exemplo, fazer viver a própria sexualidade, ela meio que automaticamente já pertence ao segundo grupo, o grupo da puta. E Dos aí, marginalizados, né? mas Das marginalizadas. então, e é uma forma de desumanizar a mulher também, né? Quando ela se coloca nessa segunda categoria. É como se ela tem, inclusive, menos acesso à segurança, né? Muitas pessoas se acham no direito de desrespeitar essa mulher só porque ela está vivendo a sexualidade dela. Hum. O que é péssimo, terrível, né? E como que a gente contorna isso, criando uma autoestima pra gente, porque essas vozes elas são externas, né? A sociedade nos disse. Então é bom a gente conseguir ter acesso a estudo, né? Ter acesso à informação
e compreender isso historicamente, tanto no sentido macro, político, porque isso tem uma função, né, de que a gente tem um apagamento, de que a gente vire mulheres, né, dona do lar, que cuide dos filhos, todos esses privilégios que a gente começou a trazer não tem muito tempo, né, do quanto os homens foram privilegiados dentro de todo esse sistema, com certeza. E como que a gente pode criar uma autoestima, porque essas vozes que a gente ouviu do lado de fora, por vezes a gente internaliza, né? Por Sim, vezes a gente se identifica com elas, e são crenças que é isso, que a gente vai rompendo, se situando historicamente, né? Conseguindo falar mais sobre, porque a gente nunca pôde falar sobre a nossa sexualidade. Sexualidade ainda é tabu, é isso, né? É vergonhoso, causa constrangimento, as pessoas fazem piadas, então a gente não fala com seriedade e profundidade sobre tantas complexidades que também está dentro dela. Né? Então, como que a gente pode olhar para dentro e se a gente está com medo desses julgamentos, porque é isso, a gente vai ser julgado. Né? A gente já nasce sendo julgada e ali com os lugares determinados que a gente deveria ocupar. Então, a gente olhar para esse histórico mais amplo, né, coletivo, e dentro da gente também para o micro, né? Que família é essa que a gente nasceu? Quem foram os nossos pais? O que a gente ouvia enquanto sexo? O que a gente teve de informação? E se a gente internalizou essas vozes, e se esses julgamentos nos doem, e ainda faz com que a gente fique num lugar de repressão, né? De se esconder, de não se explorar esse medo, quanto esse julgamento pode ser interno. Porque uma vez que a gente consegue, né, romper, confrontar tudo isso, é onde a gente consegue caminhar num espaço de mais liberdade dentro da nossa sexualidade. sim. Então, porque a gente vive, essas vozes são externas, né? A gente vive numa sociedade que é machista, mas essas vozes, como a gente nasceu e se criou nesse ambiente, né? Então a gente somos seres de cultura, somos seres sociais e a gente também se influencia por essa cultura de onde a gente nasceu, de onde a gente saiu, né? A gente é fruto dessa cultura. E é muito importante que a gente tome consciência também do tanto que a gente é influenciado por essa cultura. E muitas vezes essas vozes externas também são internalizadas e a gente acaba se julgando demais e perdendo o acesso a a ao prazer mesmo, né? Ao que é uma coisa que é tão natural. Então, O direito e a reivindicação dos nossos gozos, né? exatamente. E é importante a gente às vezes prestar muita atenção nas nossas crenças, né? Acho que isso partindo de um olhar para a nossa história, né? Como a Iris estava falando agora, né? Como é que era o sexo, né, na minha família, na minha infância? Como que esse assunto sempre foi tratado? Era segredo? Não podia? Era feio? Como é que foi, né? É importante a gente olhar para isso e se e superar tudo isso, né? E conseguir transformar tudo isso, que não é para a gente ficar pensando, mas a minha infância não foi legal nesse sentido. Ok, a gente passa por isso, realmente pode não ter sido legal, mas e aí, o que eu vou fazer, né? Agora como adulto. Como que a gente se resgata, né? Na primeira live eu compartilhei um pouquinho da minha história também em relação à sexualidade, né? De como, para mim, tinha um peso, uma culpa religiosa muito grande. Né? E como que a gente contorna isso, e uma vez que a gente cria essas crenças,
isso afeta o nosso corpo, porque é tudo uno, né? O nosso psiquismo, o nosso emocional e o nosso corpo. Então é uma mudança que a gente faz psiquicamente, né? Elaborando essas histórias, chorando, né? Vomitando as nossas dores. E não é legal, não é agradável a gente olhar para trás e falar, nossa, quanto tempo eu perdi, né, por não ter me aventurado, não ter usufruído desse aparato maravilhoso que é o nosso corpo, que é apto a sentir prazer, né? Mas é isso, tudo bem. Passado, dói, a gente chora essas dores. E como que a gente resgata a via do corpo, né? Como que a gente acorda esses nossos sentidos para que a gente possa sentir. E aí na semana passada a gente trouxe, né, uma prática também com a vulva, com a vagina, com os toques genitais, porque o prazer também passa por aí. Não só, né, o sexo heteronormativo, ele também foi muito genitalizado. E a nossa pele, ela é um órgão inteiro, né, apto a nos dar prazer também. Ela é erógena. E como que a gente pode despertar tudo isso e mergulhar pela via da sensação, do prazer, do relaxamento, né? Não se abandonar nesse processo, por mais que ele possa ser doloroso. Não é fácil para todo mundo, porque a gente às vezes tem uma ideia de que está todo mundo transando, né? Tá todo mundo fazendo também, depois, né, talvez desse lugar mais moderno que a gente está, que é diferente das nossas gerações anteriores. Minha avó provavelmente não soube o que é prazer, não sabe o que é prazer, né? A gente está tendo uma oportunidade de estar aqui hoje discutindo sobre tudo isso. Então, assim, como que a gente pode se pegar e se experimentar? Se experimentar e sabendo que a gente está passando por dores que não é mais recente, né? Que não podem, que não precisam ser mais recentes. Tanto que grande oportunidade a nossa, né, de poder hoje, diferente das nossas avós e bisavós, até das nossas mães, né, muito mais do que as nossas mães, a gente tem acesso, a gente pode falar sobre isso, né, porque há pouco tempo atrás não se falava. E Uhum. são conversas muito importantes, né? Ontem foi tão lindo o círculo de mulheres, a gente falando das nossas intimidades. Ai, não deu vontade de terminar, assim, foi. É muito importante também, né? A comunicação e a gente se ver, né? Se conhecer, entender como é que funciona, se autoconhecer nesse sentido. Tem um comentário aqui, a Estela está falando. Vamos para a floresta como a Eu caí e voltei. Pronto. É que deu tempo da internet, do uso de redes sociais aqui. Vamos para a floresta como a vasalisa, confiando em nossa intuição. Então, encontraremos a Baba Yaga, a grande sábia que nos entregará o fogo, que nos despertará. Ui. Vocês conhecem a Vasalisa? A Vasalisa é a personagem de um dos contos do Mulheres que Correm com os Lobos. E a Baba Yaga é a bruxa. Adoramos. Pois é, além da gente ter todo esse estigma, né, da santa, da puta, temos a da E louca, da né, você falou de bruxa também, e como a sociedade também tem medo desse nosso despertar, porque ele não é ameno, né, ele não é carinhoso, a gente foi criada para ser, tudo bem, ele pode ser amoroso, né, não estou dizendo que a gente precisa ser violentas, mas como a sociedade tem medo da nossa raiva, né? Tem medo do nosso confronto, tem medo desse nosso despertar, porque é isso, ele não vai ser suave. Imagina que eu descubro agora que eu estava sendo punida, encarcerada, porque a gente aprende a ter relacionamentos nesse lugar de encarceramento, né? Da gente enquanto posse, da gente enquanto objeto. Então é natural que a gente sinta raiva também. Isso também faz parte do despertar dos nossos sentidos, né? Da gente conseguir
se conectar, ter uma honestidade e acolher aquilo que a gente está sentindo. Sim, isso é muito importante, né? E eu acho até justa essa raiva quando ela aparece, né? Eu acho que é importante a gente poder sentir, poder acolher, né? Não é porque a gente está sentindo raiva que a gente precisa atuar na raiva, né? Mas a gente pode sentir, a gente aguenta sentir. Uhum, uhum. Termos vozes mais empoderadas, né? Aprendemos a falar não. O quanto o consentimento também é algo absolutamente importante, e como a gente leva tempo, né? Enquanto a gente passa por situações assim de sofrimento, de hostilidade, porque a gente, o que que a gente quer, né? A gente quer agradar. A gente foi socializada para servir também, para agradar. E tudo bem, né? Queremos sermos aceitas. Mas por quem? Quem são essas pessoas que a gente está querendo, né? Que nos acolham. Às vezes a gente pode estar esperando extrair água de uma fonte seca, né? Talvez esse papel da nossa intuição de clarear e falar que lugar é esse, que pessoas são essas que estão ao meu redor, ou que ou contribui, né, para o nosso crescimento, ou abafam a gente, né? E por isso a importância de novo da nossa autoestima, dessa nossa atenção, né? O que que o nosso corpo está dizendo também, se a gente está confortável naquele ambiente com aquelas pessoas. E voltando ao consentimento, o quanto muitas de nós já transamos sem querer, né? Também para ter um afeto, para ter um carinho, para ter uma proximidade, para não sermos abandonadas. Enquanto isso não deveria, né, ter nada a ver. Então, assim, é aumentar essa vozinha nossa para na hora do sexo também, por mais que a gente inicie um sexo, porque tem uma pressão, né, sobretudo dos homens, que a gente dê continuidade. E isso é importante na relação sexual, né? Isso é assédio. Se continuar, isso é estupro. Então, assim, a gente conhecer os nossos limites e poder dizer, né? Eu não falei na última live, mas a gente tem uma diferença, né? Do nosso funcionamento sexual também. Às vezes, do homem, né? Enquanto resposta da nossa excitação, ela leva mais tempo do que a do homem. Então, como muitas vezes a pressa, né, o atropelo e a gente também se dá na mão de outra pessoa, a gente corre o risco disso, né, de sermos invadidas. Sim. Então, como a gente pode começar e valorizar muito o nosso não, porque se a gente valoriza o nosso não, a hora que for sim, tem um espaço muito mais amplo, tem uma permissão e uma autorização de ser muito maior dentro da gente, porque é verdade, a gente confia e falar não no início, né, é um aprendizado que a maioria das pessoas que eu atendo, a gente geralmente passa por eles, né? Quem são essas pessoas que a gente está querendo agradar e agradar como? Se a gente está se anulando, se machucando para isso, não compensa. Por isso que é tão importante o empoderamento feminino, né? A mulher se apropriar do próprio tempo, né? Tudo isso é muito importante, né? Para que ela possa ter acesso ao prazer de verdade, né? Porque não acredito que não existe. Eu vou fazer a pergunta então para você. Será que existe prazer sem liberdade? Complexo, né, amiga? Eu acredito que não. E assim, não que a gente consiga ser livre, né, para tudo que a gente quer na vida, para fazer tudo. Não, somos muito limitadas e depende também, né, dos nossos marcadores sociais, assim, desses nossos contextos. Mas para sentir prazer nesse momento de intimidade, de conexão, eu acredito que seja algo mais selvagem, animalesco,
que talvez não passe muito pelo racional, né? Que passe por esse corpo que é vívido e que tenha um mínimo de amarras possíveis, porque se a gente está presa, né, nesses ideais de padrões de beleza, nesses conceitos da santa da puta, né, nessas falácias da santa da puta, ou tá ali para outra coisa que não seja para o encontro do prazer, e não que a gente vá, né, queira só o sexo, porque a gente quer um chamego, a gente quer um contato íntimo, né? E a gente vai sentir esse corpo que pulsa se ele não estiver amarrado. Se a gente estiver presa, e a gente falou também de como que o prazer precisa de presença, né? A gente precisa estar aqui agora, a gente precisa de alguma atenção plena para que a gente sinta essas sensações e que essas sensações elas possam permear. Peraí. Ah, me perdi aqui, gente, nos comentários. Tem alguém te mandando um abraço grande Ah, pra gente e para você especialmente aqui, o ah, Fábio. Fábio, abração em você também, querido. Trabalhamos juntos com Tantra também. Então, acredito que não exista esse prazer sem a nossa permissão de ser, né? E nos autorizar a ser é libertário, é liberdade, né? E liberdade também pressupõe uma autonomia, né? Para a gente ter uma autonomia, a gente precisa de autoconhecimento. É aquilo, antes de chegar em outra pessoa, eu preciso passar por mim. Eu preciso me sentir, eu preciso conhecer o meu campo, o que eu gosto, o que eu não gosto, aprender a verbalizar isso, né? E tudo isso, e prazer é aprendizado. A gente não aprendeu, a gente não teve educação, né? Então, assim, a gente vai... É aprendizado. A gente vai ter que passar por ele, né? Estudando, pesquisando, conversando com outras pessoas, participando desses círculos com mulheres, fazendo uma terapia, porque essas vozes que a gente internaliza, desses julgamentos que foram externos, a gente precisa verbalizá-los em voz alta. Porque senão eles ficam aqui, né, barrando esses nossos acessos, essas nossas aberturas. É muito importante que a gente tenha intimidade, né, com o nosso corpo também, né, que a gente se permita, porque muitas mulheres adultas não se permitem, às vezes, se tocar, se olhar, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa intimidade com a gente mesma e que essa necessidade de aprovação seja superada, né? Que a gente possa ter uma relação gostosa e saudável com nós mesmas para que a gente não caia na dependência emocional, né? Numa dependência de aprovação a todo custo do outro, né? Para que eu não fique dizendo vários sims para o outro e nãos para mim, para o meu prazer, para o que eu gosto, para o meu descanso, enfim, para as minhas necessidades, né? Tem aqui Souza Oficial. E quando esse diálogo ou situação não está no consciente da pessoa, como podemos dizer a respeito desse prazer sem essa consciência libertária? É uma ótima pergunta, né? Realmente, eu acho que a gente vai se desconstruindo e vai ficando mais fácil, né? Mas realmente, quando existe uma resistência muito grande, né, a entrar em contato com tudo isso, a se desconstruir fica mais difícil, né? Tanto conscientemente como inconscientemente. O que veio para mim, né, é uma falta também de referência. Porque quando a gente é criado nesse ambiente, né, que é opressor, repressivo, às vezes religioso, né, hostil, enfim, que colocou a gente nesses, que a gente performa esses lugares, né, enquanto o que é ser mulher, o que é ser homem, o que são esses encontros sexuais. Em mim, né, pessoalmente,
Eu não tinha acesso a nada disso. Então eu queria seguir o script que me contaram, né? Eu queria casar, ter filhos, e é onde a minha imaginação, imagina, né? Onde a minha imaginação chegava era até aí. E pronto, como se fosse fim da linha. Fiz o que tinha que fazer na vida. Então, a abertura, né, para novos conhecimentos, para novas referências, o diálogo com outras pessoas, diferente desse meio que a gente foi criado, é o que facilita a gente, eu acredito, né, ter um acesso a essas consciências. E quando eu cheguei pela primeira vez em um grupo de Tantra, foi quando eu vi as pessoas falando sobre si mesmas, as suas sexualidades, e eu nem sabia que eu tinha algo para falar sobre a minha, eu nem sabia que eu tinha uma sexualidade, né? Então, eu acredito que a falta de acesso, né, a falta de informação faz com que a gente tenha uma vida muito limitada. E que é isso, e só vai ser reproduzida, repetida, sem ter nenhuma reflexão, sem ter nenhuma consciência sobre. E aí, uma vez que a gente, para mim, né, que a gente descobre que algo pode ser diferente, aguça uma curiosidade, né, aguça uma vontade de buscar o que é isso que não me contaram ainda. Né? E aí é quando a gente encontra o que a gente tem dentro da gente também. Acho que é importante essa curiosidade também, né, aguçada, porque às vezes a gente fica num lugar que eu observo muita gente nesse lugar de falar que a minha sexualidade, né, quando se fala no consultório, a gente fala sobre isso também. Então, aí, quando você pergunta, a pessoa, é normal, normal, normal. Como assim normal? Uhum. Causa um estranhamento. Como assim uma sexualidade normal? Muita gente não fica muito desconfortável de falar, e o tanto que é importante, né, a gente falar, se ouvir também falando sobre a sexualidade, né, acho que E aprender, né? É muito incrível aprender coisas novas. E assim, e prazer, pra gente sentir prazer, a gente precisa ter um tantinho de surpresa. A gente precisa de novidades. Né? O prazer, ele surge também do que é inesperado. E às vezes a gente perde o prazer porque a gente está naquela vida rotineira, metódica, e quando a gente sabe como o sexo vai começar e terminar, eu não sei o quanto de prazer a gente consegue sentir aí, se adentrar aí. Então a busca por conhecimento, ela também é prazerosa. Né? Ela também pode ser isso, a gente vai de encontro, às vezes, a algumas dores, alguns desconfortos, mas ela liberta, principalmente o autoconhecimento, né? O autoconhecimento liberta a gente, porque é a gente se autorizando de dentro para fora, né? E encontrando esses outros meios que nos dão essa permissão de ser também. sim, é muito importante a gente se conhecer, conhecer os nossos limites e aprendendo, né? Porque eu acho que é uma construção também, aprender a falar não, né? Eu acho que a gente corre o risco, né, de não. Porque você só aprende a falar não mesmo com a prática, né? Tem que praticar alguns não. A gente precisa ir conhecendo os nossos limites para poder colocar para o outro também os nossos limites. E a sexualidade passa por isso também, né? O encontro com o prazer passa muito por isso. Né? De eu me apropriar do meu próprio corpo, né? Eu respeitar o que eu sinto, né? Isso eu acho muito importante, né? Porque se eu fico ali, E a gente se mais. Pode enquanto continuar. se eu fico ali nessa posição social que essa essa posição que a expectativa social tem da mulher, né, eu acabo me colocando numa posição de objeto, né, que é muito triste, que não vai eu preciso me conhecer e me respeitar enquanto ser desejante. Se reconhecer
enquanto ser, né? Saber que a gente existe pra gente também. E isso não é egoísmo. Você tá lendo o comentário Estou aí. lendo um comentário aqui do Lauro Arraes, psicanálise. O que você pode falar sobre essa juventude, quase adolescente, recebendo essa certa liberdade familiar e um tanto quanto permissiva? Como poderá ser, entendi que é daqui a alguns anos, será alguns anos. Lauro, Isso, que Lauro é um Arraes. psicanalista, psicanálise. Eu acredito que informação, ela nunca é demais, né? Eu acredito que a gente recebeu de menos. Então, ensinar os jovens a se prevenirem, né? E isso, assim, a gente aprendia mais ou menos, era uma coisa que passava pra gente, né? Como a gente prevenir uma gravidez, como a gente se prevenir de doenças, esses jovens a buscar prazer, porque eu acredito que mesmo com essa permissividade, se a gente não tem uma educação, a gente vai passar por esse labirinto todo, né? De tropeços, de dores. Então, como que esses jovens, esses adolescentes podem receber informação, sim, né? Do que é prazer, do que é consentimento, do que é assédio, do que é essa cultura patriarcal e machista, misógina, racista, sexista, enfim, ter uma discussão que engloba tudo isso, né? E como é que eles podem ter uma qualidade na sexualidade deles, que a gente, infelizmente, no passado fomos privados. Né? Sim, eu acho que é muito importante também se falar de consentimento, né, com esses jovens, porque realmente o mundo está muito mais permissivo, né, muito mais tem muito mais liberdade, muito mais acesso também a conteúdos sexuais, e eu acho que é muito importante quando tem liberdade ter responsabilidade, né, também. Então a gente só consegue isso com educação, né? Eu Uhum. acredito muito na educação. Exatamente, amiga. Liberdade também pressupõe responsabilidade, né? E autorresponsabilidade também, principalmente. Eu vou até falando sobre os jovens, né? Amanhã eu vou conversar com alguns jovens aí, vai ser bem palestra numa escola aqui da Ilha Bela. Tô animada com isso. Vou falar de empoderamento feminino. Olha que legal. Aqui Eu atendi uma, eu atendi uma adolescente também, e são discussões, né? Essa como transar sem querer, que jovens, adolescentes também já me trouxeram, né? De meninos, adolescentes também que falam, a camisinha aperta, a camisinha incomoda, e dessas meninas cederem e de desmistificar isso. Que não existe isso. Camisinha cabe, serve, ela protege, ela previne, ela nos deixa segura, né? Previne uma gravidez desejada, onde a maioria das mulheres, infelizmente, são mães solos, né? Então, ter essas tomadas de consciência é mais que importante, é urgente, né? muito importante. O Lauro complementou aqui. Os pais não estão tendo a capacidade de informar, grande parte. Imagina, esses pais, eles vieram de uma educação muito repressora e falar de sexo ainda é tabu, né? E ainda é como se eu falar de sexo com o meu filho adolescente, ele vai entender que é para fazer, né? Sei lá, ele vai começar muito Exatamente. cedo. Quero que ele pense nisso. Mas a questão é que está em todo lugar, a gente não tem como controlar. Então mais importante ela estejam preparados para lidar com
com essa, tenho responsabilidade para lidar com essa responsabilidade, essa liberdade toda. É isso, prazer, quando ele é consentido, ele não machuca ninguém, né? E a gente, assim, tem esse histórico de sermos machucados, de machucarmos também sexualmente, onde é um encontro que é pra gente aflorar a nossa sensibilidade, né? Que é isso, que é de deleite, é de gozo, é de medicina, é de conexão, é de intimidade, de vulnerabilidade, é ferramenta, é recurso, é percurso, é poético, né? Então, como que a gente pode trazer um pouco de profundidade, né? Trazer um pouco de poesia para essas nossas trocas, para que elas não sejam mecânicas, contaminadas, né? Pela pornografia também, por todas essas performances, do que é ser homem, do que é ser mulher, enfim, do que é prazer e como que a gente pode fazer isso com tempo, né, com qualidade, com segurança. E esses pais é isso, né? Não receberam também muitas vezes informação e até hoje talvez não olharam para a própria sexualidade. Quando a gente não consegue falar da nossa, é muito difícil a gente escutar das outras pessoas, né? Demais. Aí aqui eu sei o nome dela, mas é a Veri. Ela falou, comentou aqui. Acho que os pais de hoje ainda informam. Antigamente as mulheres eram obrigadas a esconder da família sua vida sexual. Isso é verdade. É verdade. A mulher tinha que esconder de todo mundo, aliás, né? A vida sexual dela, porque se alguém soubesse, nossa senhora. Mas eu queria até complementar a resposta, que eu acho que o primeiro passo, né, para a gente conseguir oferecer uma educação sexual para os nossos filhos é a gente reconhecer que a gente não teve, né? E aí buscar ajuda. Será que se eu não realmente não tenho condições de oferecer isso para o meu filho, eu busco alguém que tenha, né, um profissional, alguém que possa me auxiliar, ou eu vou me educar sexualmente primeiro para poder passar isso para os meus filhos. Perfeito. Acho que é isso, né? A gente já passou um pouco do horário, mas é um assunto tão importante, né? Tão empolgante. E é isso, gente. Lembrar que o nosso corpo e que a gente está aqui também para sentir prazer. Né? Independente que esse prazer chegue no sexo, a gente está falando sobre sexualidade, e sexualidade não se resume ao sexo, né? Mas é também porque a gente, enquanto mulheres, principalmente, aprendemos a fechar as pernas, né? A ter medo da nossa vagina, a achar que é suja, a ter mil complexos. Então, assim, esse corpo, esse corpo nosso precisa ser resgatado, né? A gente precisa fazer sexo com mais consciência e voltando ao início, né? Com brincadeira, com leveza, com comunicação. Então, eu atendo casais também e é muito difícil encontrar casais que se comunicam de uma forma honesta em relação à sua sexualidade, né? Então eu fico assim mediando e abrindo espaço para que a gente possa falar de verdade, porque a gente não vai encontrar, né? Não vai saber onde é que estão os nossos desencontros se a gente não for muito honesta. Então fazer isso também com a ajuda de alguém, se a gente não está conseguindo fazer sozinha. O nosso corpo ele é quente, ele é gostoso, quando a gente se sente gostosa, então o prazer ele vem desse encaixe que a gente consegue fazer na gente mesmo. Eu encaixo em mim, eu estou aqui, eu estou comigo, e a partir daqui eu consigo me encontrar com outras pessoas. Exatamente. É bem isso. A gente precisa estar no corpo para poder sentir prazer. Com essa mente, é isso, ressignificada em relação a todas essas nossas crenças, esse emocional, né, que possa estar mais disponível também, mais
brando, digamos assim, quando a gente consegue chorar mesmo as nossas dores, porque por vezes dói, né? Então esse emocional ele precisa ser descarregado. Se eu ia pro sexo também, eu sentia dor, eu sentia medo, eu achava que com o orgasmo eu ia morrer. Era uma sensação assim de que é isso? Então é desconhecido. Se a gente ainda não se aprofundou na nossa sexualidade, a gente tem medo do que a gente não conhece. Então, por isso que é importante a gente estar com a gente, né? Confiar na gente, estar com outras pessoas com que a gente possa ter alguma sensibilidade para que essa troca seja expansiva, curativa, benéfica. Exatamente. E a gente tem um potencial enorme, né? A gente, falando enquanto mulheres, né? A gente tem um potencial enorme de sentir prazer, né? E vamos aproveitar, gente. Vamos se apropriar desse prazer todo, dessa potência toda que o nosso corpo tem, né? Hum. De sentir, de oferecer prazer, né? É E uma outra questão que a gente não falou na outra live, que é o nosso prazer também por vezes. tem que marcar mais uma. Pelo nosso prazer também ser responsivo, né? Então, às vezes a gente não vai sentir prazer quietinha, sem buscar, sem nos tocar, sem se encontrar com outra pessoa. A gente acha que, sei lá, onde é que tá minha libido, né? Onde é que tá esse fogo que existe dentro da gente? Às vezes ele precisa ser movimentado, ser mobilizado para que ele apareça. E aí a gente encontra e fala: Uau, olha o que existe dentro de mim, né? Olha tudo que estava represado, que estava parado. Então a gente precisa de movimento. E é isso. Confia, confia, confia. Que a gente desabrocha, goza, canta, dança. E é isso aí. É isso, foi um prazer ter você aqui, Iris, comigo. Obrigada por aceitar o convite. Eu vou te chamar mais vezes, pode saber. Espero que você volte. Eu agradeço muito, eu agradeço pela presença de todas, todos, todas. E tô aqui, amiga, amei participar. Bora unir nossas forças, nossos saberes, nossas liberdades e prazeres. Isso. Delícia. Então, a gente vai ficar no YouTube e a gente vai conversando aí. Ao longo da semana a gente está preparando uns conteúdos em conjunto aí que vai ser bem interessante. Opa. Beijo, beijo em todos. Tchau, tchau. Tchau.